Você acha que ela sabe? Se ela sabe, o amante bate nela e não lhe dá dinheiro para nada. Kumbira não conseguia se lembrar de ter sido assim, mas talvez tivesse sido, e agora ela sabia tanto a respeito do império quanto o próprio rei, mas ficaria sem a cabeça se contasse a alguém. Kumbira observou a moça que se sentava distante das outras. Ela comia de uma tigela, uma uva de cada vez. Desde que chegara à corte, trazida à noite por uma carroça caindo aos pedaços com tochas de cada lado, e fora levada às pressas aos aposentos das mulheres sem ser apresentada de fato a ninguém, Sujata mantinha-se quieta. Kumbira esperava que a moça, quem quer que ela fosse, tivesse um grande instinto de autopreservação. Ela deveria compreender o perigo que era atrair a atenção de um príncipe como Siddhartha. As cortinas de veludo que cobriam a porta de repente explodiram em ondas, e através delas surgiu Devadatta. Era cedo demais, e Kumbira viu imediatamente que ele estava muito agitado. Quietas, ordenou ela às moças, que começaram a gritar e se ajuntar como ratinhos. Devadatta trazia perigo, não sedução. Kumbira deu passos largos à frente, colocando-se entre o intruso e suas protegidas. Você não pode entrar aqui, disse ela bruscamente. Devadatta lançou-lhe um olhar insolente de reprovação. Não vim aqui por sua causa, sua bruxa. Quero uma delas, aquela ali, disse ele, apontando para Sujata. O primeiro impulso de Kumbira foi permitir que ele a levasse. Não podia mandá-lo embora, excitado e nervoso como estava. Ela poderia chamar os guardas, se não estivessem bêbados demais para lutar. Mas mesmo assim, eles não poderiam pôr as mãos em um protegido do rei. Talvez fosse melhor que Devadatta usasse a moça e Siddhartha descobrisse tudo. Isso cortaria pela raiz o interesse do príncipe, afinal o rei não iria gostar de mais complicações. Mas Sujata esquivou-se, os olhos arregalados de medo e a mão na boca. Sentia sua pulsação rápida na garganta. Os olhos de Kumbira não eram tão velhos a ponto de não perceber aquilo. Sentiu-se impelida a proteger a menina, e talvez também o príncipe. Devadatta atravessou o quarto. As outras moças deram-lhe passagem como se fosse o rastro deixado por sua fúria. Fechou a mão sobre o braço de Sujata. Aterrorizada, ela tentou fugir. Não ousava lutar com ele porque bater num membro da família real a deixaria numa situação ainda pior. O medo dela fez os olhos de Devadatta faiscarem. A simples relutância da moça foi suficiente para fazer com que um sorriso de predador surgisse no rosto dele. Meu jovem príncipe, disse Kumbira, num tom de voz que ela esperava que não fosse ofensivo. Entendo o seu desejo. Mas não essa moça. Devadatta olhou para ela com raiva. Por que não? Aproximando-se dele, Kumbira sussurrou. Ela está naquela época do mês. Você está mentindo. Devadatta estudou o rosto de Kumbira desconfiado. Sua natureza não suportava ser contrariada. Ele haveria de ser uma saída de escape naquela noite, custasse o que custasse. Se ela não pode ser tocada, por que está aqui com as outras mulheres limpas? Mas Kumbira aprendera a mentir há 2 gerações. Ela mentia como um tom casual, sem nenhum traço de atitude defensiva, mantendo contato visual. Sim, ela deveria estar isolada, mas sou velha e tenho o coração mole. E como hoje é dia de banquete real, Devadatta a interrompeu. Só se for o coração mole de uma cobra, sua prostituta velha. Kumbira continuava a olhar para ele, sem dar nenhuma indicação de que desaprovava a maneira como a tratava. Ela sabia como sustentar uma mentira. Devadatta virou-se e pegou outra moça, que foi com ele sem reclamar, embora tenha sido arrancada de seu lugar com um puxão. Sujata virou-se para Kumbira como se estivesse em choque. De repente, jogou-se sobre o corpo dela, abraçando-o tão forte que doía. Obrigada, sussurrou ardentemente. Obrigada 1000 vezes. A sinceridade dos sentimentos da moça comoveu Kumbira. Em sua longa vida, cheia de fingimentos e estratagemas, só Siddhartha tivera semelhante efeito sobre ela. A velha quase envolveu em seus braços a jovem que caíra em prantos. Ela se deu conta do que estava prestes a fazer diante de todas aquelas moças que não tinham nenhuma piedade por Sujata e que a ridicularizariam assim que estivessem sozinhas. Agarrou Sujata pelos ombros e a afastou de si. Você acha que fiz isso por você? Uma expressão confusa tomou conta do rosto da jovem. Ela enxugou as lágrimas com o dorso na mão. Que tipo de menina idiota andam mandando aqui para a corte? Provocou Kumbira. Pôs a mão dentro do seu sari e tirou de lá a moeda de ouro que Siddhartha lhe dera. Estão me pagando por você, disse Kumbira num tom brutal. O príncipe. Ah, disse Sujata com voz fraca e desapontada. Ele nunca me perdoaria se eu rompesse nossa barganha, continuou Kumbira, não sem consultá-lo primeiro. Todos ficaram em silêncio. As outras moças sabiam que estavam testemunhando uma grande humilhação, combustível para muita fofoca atrás de portas fechadas. Imperceptivelmente, recuperando o autocontrole, Sujata recompôs-se. Em menos de 2 segundos, você foi bondosa e cruel comigo. O que devo pensar? Pense que você tem sorte, disse Kumbira com rudeza. Voltou sua atenção para as outras moças. Agora voltem ao jantar, todas vocês, e nada de comer coisas que causem mau hálito. Sujata continuou ali, de pé,
o olhar fixo em Kumbira. Menina abusada, pensou Kumbira. Mas ela era uma moça determinada, e a velha não desejava arrefecer seu espírito de todo. Os seus seios estão aparecendo, e os de uma porca que deu à luz. Vá para o seu quarto e leve água gelada para deixá-los firmes. A noite vai ser longa. As outras meninas riram e Sujata ficou surpresa, embaraçada e magoada. Virou-se e saiu correndo. Kumbira não olhou enquanto a garota ia embora. A velha havia feito uma bondade secreta a Sujata ao afastá-la dali. E nenhuma das moças suspeitara disso. O papel de Kumbira não era de aproximar Siddhartha e Sujata, mas pelo menos podia afastá-la das mãos vorazes de outros homens. Kumbira foi até a janela e desejou que estivesse observando Siddhartha em toda a sua glória. Ouviu mais uma vez os aplausos e as aclamações lá embaixo. Já devia ser mais de meia-noite. Ela sorriu e pensou enquanto o velho rei devia estar alegre e bêbado. O grande banquete estava chegando ao fim. Muitos convidados já tinham ido embora ou apagado de tão bêbados. Faltavam poucas horas para o amanhecer. Siddhartha passou por cima das pessoas no chão e deixou a tenda sem que seu pai percebesse. O rei estava sentado, dormindo profundamente, a cabeça caída sobre o peito. Siddhartha fez questão de participar de cada brinde proposto, mas na verdade bebeu muito pouco. Ele precisava estar lúcido para fugir. Naquela noite, depois de todos aqueles anos preso como um rouxinol numa gaiola dourada, ele ganharia liberdade. Siddhartha estava ansioso. Correu de volta para os seus aposentos sem se preocupar em acender uma vela. Vivera a vida inteira naquelas salas e conseguia caminhar por elas no escuro. Movendo-se rapidamente, jogou algumas coisas dentro de uma bolsa de viagem. Não sabia o que levar nem quanto levar. Não queria ser reconhecido como filho do rei, então pegou suas calças e camisas rústicas que usava no estábulo. Prendeu sua espada na faixa da cintura. Todos os viajantes com quem conversava diziam que as estradas eram perigosas. Como qualquer pessoa, ele correria o risco de ser roubado. Mas se sua identidade fosse descoberta, haveria o perigo de ser sequestrado e pedir um resgate. Colocou na bolsa um pedaço de pão, frutas secas e poucas moedas que possuía. Dentro das mulheres do palácio, nunca precisara de dinheiro. Fora delas, seria genuinamente pobre. Ganhara as moedas de Shana e de alguns jovens nobres em jogos de azar, ou com a venda de objetos de que seu pai dava falta. Quando estava quase terminando, o som pesado dos portões principais sendo fechados invadiu o quarto de Siddhartha. Correu à janela e olhou para fora. Sentiu a luz fria da lua contra sua pele nua. Lá embaixo, no pátio central, os guardas voltavam cambaleantes para seus postos, provando que o álcool havia chegado até seus abrigos. Os 9 sentinelas que chegavam trancavam os portões com um ruído tão alto quanto o de um machado cortando madeira. Aqueles portões haviam resistido a vários exércitos que lutaram contra seu pai, e como testemunhava as cicatrizes que adornavam seu exterior. Siddhartha equilibrou a bolsa cheia sobre o ombro e fugiu. Descendo silenciosamente as escadas, sua pulsação reverberava em seus ouvidos. Depois de percorrer uma distância pequena, fez uma pausa e pôde ouvir vozes abafadas através das paredes. Pareciam homens discutindo. Siddhartha pôs o peso de sua bolsa no ombro e apertou o passo. Deixou a mão sobre o cabo de sua espada para que ela não esbarrasse em nada. Sombras enchiam o corredor. As tochas presas às paredes tinham se apagado havia muito tempo. Um movimento repentino nas sombras fez com que ele se escondesse. Siddhartha ficou colado à parede e parou de respirar. Sentia a superfície fria roubar o calor de seu corpo. Observou atentamente por alguns instantes antes de relaxar o suficiente para começar a respirar de novo. Mas quando deu um passo à frente, o vulto retornou como se fosse a sombra de uma marionete contra uma tela escura. Ele viu que era uma mulher. Tinha quadris estreitos e movia-se rapidamente com passos leves. Seu rosto e olhos brilhantes ficaram visíveis por uma fração de segundo sobre um feixe de luz. Sujata? A moça parou como se pudesse ouvi-lo pensar em seu nome. O que ela estava fazendo ali? Siddhartha pensou em chamá-la em voz baixa, mas antes que pudesse, ela se virou e saiu correndo pelo corredor como se estivesse em pânico. A fuga planejada por Siddhartha desapareceu de sua mente. Deixou sua bolsa escorregar até o chão e correu atrás dela. Quando virou a esquina seguinte, ele viu o vulto. Agora tinha certeza de que era Sujata desaparecer por uma porta. Ele a seguiu pelos jardins do palácio sem ousar chamar seu nome, pois sabia que havia aventuras amorosas acontecendo nos cantos ocultos, sobre as carmélias e as rosas. Os jardins tinham sido planejados por sua mãe.
Maia queria que fosse um lugar de fascinação eterna, e o local de maior destaque era um intricado labirinto feito com arbustos moldados no formato de dragões e elefantes, além de monstros marinhos fabulosos como o Magan e o mítico pássaro Karawek, de canto hipnótico. O cheiro adocicado das flores da noite enchia o ar. Sujata parou na entrada do labirinto e olhou para trás sobre o ombro. A expressão em seu rosto era inescrutável. Espere. Siddhartha ergueu a voz, mais preocupado com a moça que fugia do que em preservar o seu anonimato. Tentou usar o tom de comando que seu pai dominava com maestria. Sujata, contudo, desapareceu no labirinto. O príncipe se sentia incontrolavelmente atraído por ela. Correu em direção à entrada do labirinto e se abaixou para entrar. Os muros altos se fecharam em torno dele e a escuridão ficou ainda maior. Acelerou o passo, seguindo os sons que ela fazia em meio às reviravoltas do labirinto, e então o barulho cessou repentinamente. Se Sujata estivesse tão perto quanto Siddhartha imaginava, ele jamais teria tropeçado nela. Passos soaram à sua esquerda, do outro lado da parede de arbustos. Tentou passar pelo arbusto retorcido, mas era muito denso. Sou eu, Sujata. Fique onde está. Você está a salvo. Siddhartha colocou a mão na parede esquerda do labirinto e foi tateando até voltar à última curva que havia feito. Dessa vez pegou o caminho que não tinha tomado antes. Naquele momento, a lua desapareceu por trás de uma nuvem e na escuridão ele deu de encontro com alguém que bloqueava o caminho. Sujata? Sussurrou. Ouviu a voz dela em resposta, bem próxima. Mas que interessante, você está perdido no labirinto de sua mente. E agora, neste labirinto também. Siddhartha ficou assustado com o tom arrogante de Sujata, mas sem dúvida era a voz dela. Eu vi você correndo. Está com algum problema? Nunca tenho problemas, eu causo problemas. A voz de Sujata estava mais grave. Apesar de se sentir atraído pela jovem, Siddhartha indistintivamente deu um passo para trás. Seus olhos já tinham se acostumado à escuridão e percebeu que a pessoa diante dele não era a moça de quadris estreitos e corpo curvilíneo. Quem é você? A mão de Siddhartha pousou no cabo de sua espada, mas ele se perguntou de que adiantaria uma arma contra um feiticeiro. Se era isso que ele de fato confrontava. Kanki lhe dissera que tais seres existiam e deviam ser combatidos com rituais que deixavam a pessoa imune a encantamentos e a magia. Posso ser ela, se isso deixar você mais confortável. Posso ser quem você imaginar. A figura misteriosa chegou mais perto e não havia mais dúvidas de que a voz era de um homem. Você a machucou? Onde ela está? O estranho se recompôs. Passou seus dedos de unhas compridas na lateral de sua túnica. Como você sabe que eu não sou ela? Como é possível saber quem é qualquer pessoa? Vou embora daqui. Siddhartha teve a intenção de sair, mas a voz do estranho exercia um estranho fascínio sobre ele. Você acha que, se eu tomar a forma de Sujata, ela estará correndo perigo? Talvez você tenha razão, mas o maior perigo que ela enfrenta neste momento é você. Siddhartha perdeu a paciência e postou: quem quer que você seja, lute comigo ou me deixe em paz. A voz do estranho soou ofendida. O senhor está me confundindo, meu jovem. Venho lhe trazer paz, só paz. Como posso convencê-lo? A lua tinha surgido novamente e Siddhartha viu que estava de frente para um homem alto, um pouco mais velho do que ele, que bem poderia ser seu primo. Por um instante quase pronunciou o nome dele, mas se deu conta de que aquele encontro só deveria ser algo sobrenatural. Não está me reconhecendo? Sou o filho que seu pai sempre desejou, aquele que você deveria se tornar. A escuridão não ocultava a verdade do que o estranho dizia. Siddhartha estava olhando para si mesmo, só que alguns anos mais velho. O que você quer? Eu já sou o filho que meu pai desejava. Apesar de Siddhartha tentar soar autoconfiante, o estranho riu dele. O seu pai quer um filho que foge sorrateiramente à noite sem nada dizer? Ficou surpreso. Ele se esforçou tanto para mantê-lo aqui, mas eu entendo. Os pais não sabem de tudo. É melhor que não saibam. A voz do homem era versátil, adotando diferentes tons, arrogante, íntimo, adulador, provocava e tranquilizava ao mesmo tempo. Siddhartha estava hesitante, e embora o estranho não fizesse nenhum gesto ameaçador, sua mera visão sugava a energia do corpo do príncipe, deixando-o lânguido e fraco. Sabe, você não vai conseguir, disse o estranho. Escapar, digo. Esse é o seu lugar. Só precisamos decidir como você irá ocupá-lo. Ele estava provocando o jovem príncipe e não tentava disfarçar o fato. Diga-me o seu nome, exigiu Siddhartha. Siddhartha. Então você é um demônio zombeteiro. Pensei que fosse alguém poderoso. Os dedos do estranho se fecharam, como os de um gato que está decidindo entre usar suas garras ou mantê-las retraídas. Não seja rude. Estou aqui porque conheço você. Não finge que está surpreso. É hora de sermos francos, não é? Um príncipe que está fugindo de seu trono
Deve estar bastante confuso, não acha? Mara notou a hesitação de Siddhartha. Ele não caçoava do rapaz por mera diversão. Era mais profundo que isso. As formas que assumia, as palavras que dizia, tudo fazia parte de um teste. Ele queria descobrir a melhor maneira de penetrar na mente de Siddhartha. Então, a sondava como se fosse um cirurgião, tentando encontrar o local exato para a primeira incisão. Eu não disse meu nome porque fiquei um pouco ofendido, disse Mara. Você me conhece muito bem, e mesmo assim não cumprimentou. Isso lá são modos? Siddhartha estremeceu de leve. Ele nunca vira aquela figura antes, mas a voz na escuridão ecoava memórias distantes e desagradáveis de uma voz que certa vez ouvira em sua mente. Visões do corpo inerte de sua mãe surgiram em sua mente. Viu só? Ele já está começando a se convencer. E então o corpo do demônio sacudiu-se em espasmos, contorcendo-se e dobrando-se em locais onde não existiam articulações. O homem alto tornou-se um boneco mole, que caiu no chão. Agora seus membros dobravam-se uns sobre os outros, transformando-o num anão corcunda. Siddhartha ficou congelado, sem sair do lugar, e aquele montículo transformou-se numa massa amorfa que palpitava, esperando assumir a próxima forma ditada pelo terror que queria causar. Fosse devido ao horror ou a uma força que ele não sabia que possuía, a mente de Siddhartha ficou em silêncio, sem pensar em nada. Não tem mesmo nada a dizer? De verdade? Provocou Mara. Depois de tudo aquilo, porque passamos juntos, agora Siddhartha via uma pira funerária, um crânio desfazendo-se em cinzas. O mau cheiro da morte invadiu suas narinas. Mara esperava que tais visões pudessem criar uma brecha e que, ao provocar terror, ele pudesse entrar na mente de Siddhartha. Era importante fazer isso, porque dobrar o príncipe por meio do próprio medo era bem melhor do que atingi-lo usando um instrumento, mesmo que fosse um tão talentoso quanto Devadatta. Não sei do que você está falando, disse Siddhartha com voz plácida. Era uma falsa placidez, já que por dentro sentia uma guerra sendo travada no limite do seu consciente. Não era como uma batalha de palavras ou imagens. As coisas ocorriam silenciosamente, como uma epidemia que se alastra ou uma fumaça tóxica e repugnante que penetra pela vidraça de uma janela rachada. Aquele não era um estranho. Siddhartha sabia o tempo todo quem ele era. E que se chamava Mara. Ele se sentia impotente numa armadilha. Durante toda a sua vida, tivera de suportar o demônio rondando sua mente. O que você quer de mim? Mara estendeu-lhe a mão. Quero ensiná-lo, quero ajudá-lo. Ele sorriu, mas suas más intenções transpareciam. Siddhartha não pegou a mão que o demônio lhe oferecia. Afundou-se no chão, colocando o rosto entre os joelhos. Se ele era o alvo específico das intenções de Mara, devia haver uma razão para isso. Talvez fosse alguma fraqueza de sua parte ou um grande pecado, mas Siddhartha sabia que não era o caso. O que atraiu o demônio não era nada que ele tivesse feito, mas o que poderia fazer. O fato de não ter derrotado Mara em uma noite não significava que sempre fosse fracassar. Mara estava com uma expressão de raiva, observando o jovem inerte debruçado à sua frente. Era um momento delicado. Ele podia sentir as maquinações da mente de Siddhartha. Gradualmente, a brecha que Mara havia encontrado começou a se fechar. O jovem se sentiu mais calmo, sua mente criara uma cadeia de raciocínio que ele era capaz de seguir. Siddhartha iria subjugar o demônio, não se opondo a ele, mas encontrando lugar em que já estivesse a salvo dele. Ainda não sabia onde era esse refúgio, mas tinha absoluta certeza de que existia. Siddhartha olhou para cima, viu a lua cheia e se deu conta de que ninguém mais o observava. Não havia nenhuma sombra, exceto as dos muros altos do labirinto. Mara, que se despira de sua forma humana, deixou o príncipe ir embora sem persegui-lo. O demônio sentiu que um grande segredo lhe fora tomado, e por alguém tão jovem e inocente. Siddhartha havia percebido que os demônios entram na mente das pessoas quando elas tentam resistir. Quanto maiores nossos esforços para nos fortalecer contra a tentação, maior seu poder sobre nós. Mara suspirou, mas sua confiança não tinha sido totalmente abalada. Ele ainda possuía aliados. A próxima batalha seria interessante, algo bastante raro. Ele se sentia irritado, mas não derrotado. Disso Mara tinha certeza.